Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 3 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é A Natureza e a Queda. O nosso texto bíblico encontra-se em Isaías, capítulo 24, versículo 20, onde a palavra de Deus diz: A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião que cai para nunca mais se levantar. Aqui vemos a consequência na natureza do pecado original cometido por nossos primeiros pais, Adão e Eva. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, encontramos que o pecado entrou no mundo por um homem, por Adão. E em Romanos capítulo 8, versículo 19 até o 22, encontramos que a natureza criada geme como em dores de parto e aguarda com expectativa a vinda de Jesus Cristo, que a libertará da escravidão, da decadência. Quando o reino de Deus se manifestar, logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades, conforme encontramos em Isaías, capítulo 35. Quanto à nossa lição, dando início à nossa lição, após a queda do homem, o caos se manifestou na natureza. Importantes alterações se processaram, em nosso ecossistema, o qual apresentou diversas variações tanto no interior da Terra, terremotos, quanto no mar, tsunamis, no ar, tempestades, e no clima, excesso de chuva e seca, e além do surgimento de doenças e pragas. Tudo isso é como consequência do pecado e da morte. Expulso do jardim do Éden, Adão teria que trabalhar com um redobrado esforço, a fim de promover o seu sustento cotidiano, conforme encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Desde então, nosso planeta vem sofrendo com fomes, terremotos e inundações, conforme podemos ver lá em Mateus capítulo 24, versículo 7. Então a queda gerou a separação entre o homem e Deus. A natureza foi amaldiçoada e perdeu seu equilíbrio, e por esse motivo a criação geme e suporta angústia, até que seja redimida do cativeiro da corrupção, conforme encontramos em Romanos capítulo 8, versículos 21 e 22. Segundo o pastor Cláudio Honor de Andrade, natureza é o conjunto das coisas criadas por Deus, compreendidas na dimensão física no universo, flora, fauna, minerais, corpos celestes e o ser humano. Nesse contexto, inclui-se os fenômenos da terra, dos céus e dos mares. Os cristãos devem amar e cuidar da natureza que foi criada por Deus. No entanto, devemos adorar somente o Criador. Deus, que é Deus. Os cristãos não devem adorar as coisas criadas por Deus, como fazem os panteístas. O panteísmo é a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente e imanente, ou que o universo e Deus são idênticos. Sendo assim, os adeptos dessa posição, os panteístas, não acreditam em um Deus pessoal, antropomórfico ou criador. A palavra é derivada do grego pan e theos. Eles adoram os rios, as matas, os animais, e isso é contrário às Escrituras. Em Lucas capítulo 4, versículo 8, encontramos o que Jesus respondeu ao diabo no momento em que foi tentado no deserto. Então Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, encontramos: Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criastes todas as coisas, por Tua vontade elas foram criadas e existem.
Gálatas capítulo 6, versículo 7, encontramos: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então Deus é amor, mas é justo. Nós temos a opção de semear o que quisermos, no entanto, colheremos o que semearmos. Adão optou por desobedecer a Deus e a sua descendência, a descendência dele e também a natureza teve que arcar com o juízo de Deus. E o juízo de Deus, né, foi sobre a serpente, né, devido à sua natureza. A serpente é um tipo perfeito de Satanás, esperta, sagaz e oportunista, conforme Efésios capítulo 6, versículo 11. Agora ela seria obrigada a comer pó, conforme encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 14. Mesmo no milênio, quando a natureza dos animais for restaurada, ela não será redimida de sua degradação. Em Isaías capítulo 65, versículo 25, encontramos: O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Em seguida, Deus decreta a inimizade entre a serpente e a mulher, como também a promessa da redenção. Então a gente encontra assim, ó: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Conforme encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Séculos mais tarde, Maria haveria de enaltecer o Eterno de Israel por ter sido escolhida como a mãe do Salvador do mundo, conforme encontramos em Lucas capítulo 1, do versículo 46 até o 56. O juízo de Deus sobre a mulher, né? Então, a fim de punir a desobediência de Eva, o Senhor torna-lhe a maternidade estressante e muito dolorosa. Não bastasse sujeita a mulher ao governo do homem, né? A gente encontra assim: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará, conforme encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 16, e também em Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23. Apesar da queda, não são poucas as mulheres elogiadas por sua incomum virtude e cooperação no reino de Deus. Sara, Débora, Esther, Maria e Priscila são alguns exemplos. O juízo de Deus sobre o homem. Então Deus denuncia Adão como responsável pela queda da humanidade. Conforme escreve o apóstolo Paulo, o pecado entrou no mundo não por uma mulher, nem pelo diabo, mas por intermédio de um homem. Conforme encontramos em Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque Adão recebeu a ordem direta de Deus, né? E ele tinha a opção, né, de agir corretamente como Deus o instruiu ou não. E ele preferiu desobedecer a Deus. Por isso o juízo divino recai com mais dureza sobre o nosso primeiro genitor. E por causa dele, a terra faz né, maldita. Por causa de sua desobediência a Deus, os dias de Adão e de seus descendentes seriam mais trabalhosos. Seu sustento seria obtido com um trabalho mais árduo e teria de conviver com adversidades e com o fim da sua própria existência. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tornado, porquanto és pó, e em pó te tornarás, conforme encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Então Adão viu as duras penas, o preço de desobedecer a Deus e a sua palavra. Nas plantas também houve mudanças, o surgimento de espinhos e cardos, que são mecanismos de defesa contra as agressões de outros seres vivos, conforme encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 18. A natureza a partir dali se tornaria hostil. Espinhos e cardos seriam produzidos pelas plantas devido à maldição que foi determinada sobre a terra por causa do homem.
Então, a vida de comodidades infinitas que Deus tinha estabelecido para todos não estaria mais à disposição. A sobrevivência na Terra, ora amaldiçoada, seria muito difícil. No livro intitulado Criacionismo, do autor Ken Han, encontramos que, para ser muito boa, como era, né, a criação de Deus não devia ter mancha, defeito, doença, sofrimento nem morte. Então não era a sobrevivência dos mais aptos. Então os animais não caçavam uns aos outros e os dois primeiros seres humanos, Adão e Eva, não matavam animais para alimento. A criação original era um belo lugar cheio de vida e de alegria na presença do Criador. Tanto os homens quanto os animais eram vegetarianos na época da criação. Em Gênesis capítulo 1, versículos 29 e 30, o Senhor diz: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que dá semente ser-vos-ão para mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que a alma vivente, toda a erva verde lhe será por mantimento. Então essa passagem mostra claramente o que era muito bom na criação de Deus. Os animais não comiam uns aos outros, por isso não havia animal morto. Uma vez que Deus permitiu a Adão e a Eva e aos animais que comessem apenas as plantas. Então, de acordo com Gênesis capítulo 9, versículo 3, só depois do dilúvio global, da época de Noé, 1600 anos depois, foi que o homem teve permissão para comer carne. Então, para concluirmos a nossa lição, vimos que o planeta foi abalado profundamente pelo pecado. Está escrito que a terra cambaleia como um bêbado, que pesa sobre ela a culpa da sua rebelião, conforme lemos ali em Isaías capítulo 24, versículo 20. Então Pedro disse que estamos aguardando um novo tempo, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. E João viu isso se concretizar, conforme encontramos em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Nessa expectativa, a natureza geme, suspirando por novos tempos de justiça, os quais Jesus Cristo, nosso Redentor, tornará realidade, conforme encontramos em Atos, capítulo 3, versículo 20 e 21. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.